Fala, Dias Escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No dia de hoje a gente vai estar continuando a nossa série sobre os Sete Lords. Porém agora, passando dos Sete Lords, a gente vai começar a falar sobre alguns Digimons que poderiam fazer parte dos Sete Lords, porém não fazem, muito provavelmente por escolha própria, Então, hoje a gente vai estar falando sobre um Digimon que inclusive apareceu recentemente em Digimon Adventure 2020. A gente vai estar falando sobre o Deathmon, Então, vamos começar? Vamos embora! Então, para começar, eu quero falar um pouco da aparência dele para vocês, Então, ele lembra um pouco uma mistura de demônio com dragão, com lagarto. Tem vários olhos, inclusive um olho em cada palma da mão. Ele lembra bastante, pessoal, aqueles monstrinhos de jogo de RPG que são um olhinho que fica voando com asinhas de morcego, assim, Aparece em vários jogos de RPG. Se você já jogou muito videogame, você sabe do que eu tô falando. Jogos como Dragon Quest, por exemplo, Porém, o Deathmon se parece com uma grande transformação final de um monstrinho como esse, Ele é um Digimon extremamente poderoso, de nível Mega, das trevas, muito do mal, que vive na área negra e que com certeza vai dar muito mais trabalho do que um monstrinho como esse, Então sim, ele é basicamente uma grande transformação de um monstro simples, de um monstro básico que a gente encontra por aí. Mas ele não é um Digimon qualquer, inclusive é por isso que ele está nesse vídeo aqui, dentro da série dos Sete Lords. Ele é um Digimon que possui o tipo Lorde Demônio, da mesma forma que todos os Sete Lords também possuem esse tipo. Mas daí você vai se perguntar assim, nossa, mas por que existe mais Digimon que possuem esse tipo se os Sete Lords continuam sendo apenas 7, O que está acontecendo? Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte, de acordo com histórias que a gente vê em alguns lugares em Digimon, aparentemente o posto dos Sete Lords não é permanente. Se surgir um outro Digimon que seja capaz de retirar um dos Sete Lords do posto dele, esse Digimon pode assumir esse posto e entrar para os Sete Lords de alguma maneira, Então, eu imagino que coisas assim possam acontecer. Porém, esses outros Digimons que possuem o título de Lorde Demônio, até hoje pelo menos, não superaram em poder um dos Sete Lords que a gente já conhece. Então, é por isso, muito provavelmente, que os Sete Lords continuam sendo os mesmos Digimons até hoje. O Deathmon é um Digimon que possui esse tipo, Porém, de acordo com a descrição dele, ele não é o tipo do Digimon que vai querer assumir um posto dentro desse grupo, mas se ele quisesse, muito provavelmente ele poderia, se ele conseguisse superar um dos 7, Além disso, muito provavelmente, pessoal, se os Sete Lords precisarem de ajuda, eu imagino que outros Digimons que possuam o mesmo tipo viriam para ajudar de alguma maneira, em alguma batalha, em alguma guerra, a área negra está sendo destruída, sei lá, são Digimons que possuem o mesmo tipo, então de certa forma existiria ali uma certa conexão. Como eu sempre digo, eu não acho que esses Digimons se gostem de forma alguma, porém numa situação de muita emergência ou de mesmo objetivo, talvez eles se ajudassem graças a isso, Então Deathmon ou Goemon, chame como você quiser. Goemon foi o nome que foi dado para ele na dublagem, porém o nome original dele é Deathmon, que significa o monstro da morte. É dito que no passado ele era um Digimon anjo, um anjo de alto escalão, ou seja, um anjo que era muito poderoso dentro do Panteão dos Anjos, e que ele caiu de lá, ele despencou de lá dentro da área negra, e que através disso ele se transformou num anjo caído, e daí então ele se transformou em Deathmon, Então isso é muito interessante, pessoal, porque a gente tem vários outros Digimons, inclusive dentro dos Sete Lords, que no passado também foram anjos muito poderosos, E isso faz com que eles tenham uma certa relação. Inclusive, no perfil do Deathmon, ele é comparado com o Daemon, Porque o Daemon, no passado, era um Serafimon que caiu de lá, Porém, a forma como isso está escrito no perfil do Deathmon é um pouco diferente. Porque normalmente é dito que eles caíram da graça, que eles ficaram do mal, que alguma coisa aconteceu com eles. Aqui não. Aqui é dito que esse anjo Digimon
despencou de lá dentro da área negra, né? Então é bem estranho e bem diferente. Parece que ele sofreu algum ataque e ele caiu de lá, ou que algum Digimon foi lá, pegou ele e arrastou ele para dentro da área negra. E isso fica de certa forma bem diferente, né? Não é a mesma coisa que você dizer que ele se corrompeu, ou que ele ficou do mal, ou que ele ficou muito nervoso. Não. É quase como se ele tivesse se ferido e caído lá dentro, ou alguma coisa do tipo. Pode ser o caso, com certeza, o que talvez gere algumas teorias diferentes, né? Que faria com que a situação dele fosse diferente dos outros, né? É uma coisa forçada, vamos dizer assim. Mas a gente não tem provas. A única coisa que a gente sabe é que ele era um anjo Digimon e que agora ele virou esse monstro aí que habita dentro da área negra. Então, sobre a personalidade dele, as vontades dele, é dito que ele se difere bastante de todos os outros Digimons que habitam dentro da área negra, dos Digimons Anjos Caídos, dos Digimons Malignos, até mesmo dos Sete Lords. Por quê, pessoal? Porque normalmente esses Digimons, eles gostam de serem superiores uns aos outros, de comandarem, de dar ordens, de mandarem exércitos, de dominarem tudo, né? Mas no caso do Deathmon, ele não funciona assim. Então, mesmo que ele seja um Digimon muito do mal, que destrói as coisas, que seja maligno de muitas formas diferentes, ainda assim, dentro da área negra, ele busca uma posição neutra, né? Ele gosta de estar na dele. Então ele não quer prejudicar ninguém, mas ele também não quer ajudar ninguém. Então ele fica sempre na dele, né? E buscando ser dessa forma, faz com que ele seja com certeza muito diferente de todos os outros. E muito provavelmente é por isso que ele não assume um posto dentro dos Sete Lords. Porque se ele fosse um dos Sete Lords, ele com certeza teria que dominar alguma coisa, teria que trabalhar junto com eles, teria que muitas vezes obedecer o Lucemon, e eu não acho que esse seja o tipo de coisa que ele gosta de fazer, né? Então, chegando na parte das motivações desse Digimon, dos objetivos dele, no perfil dele está descrito que ele é um Digimon neutro, mas isso não quer dizer que ele não seja um Digimon do mal, né? Com certeza ele é, inclusive ele vive na área negra, né? E o que acontece é que o objetivo principal dele é aguardar por uma grande batalha final. Aparentemente uma grande batalha do julgamento final, uma guerra que é para acontecer algum dia, né? Que talvez tenha alguma relação com aquelas guerras que aconteceram no passado de Digimon Adventure 2020, alguma coisa do tipo, né? E o que acontece é que durante essa batalha, o Deathmon vai sair da área negra e vai começar a atacar as coisas, né? O mundo digital, o mundo real, sei lá, né? E enquanto ele estiver fazendo isso, as cores do corpo dele vão escurecer. Então, se você prestar atenção, o Deathmon tem uma cor bem acinzentada, clara no corpo dele, né? Porém, é dito que elas vão escurecer, que ele vai ficar um Digimon bem das sombras, né? E isso, pessoal, se refere a um outro Digimon chamado Black Deathmon, que vai aparecer para vocês aí agora. Então, o que acontece é que eles são dois Digimons diferentes, porém um é transformação do outro, e por isso eu não posso deixar de citar os dois aqui nesse vídeo, né? Os dois são basicamente o mesmo Digimon. O que acontece é que quando o Deathmon foi criado também o Black Deathmon como essa transformação especial pela qual ele passa. E aparentemente ele fica mais poderoso quando isso acontece. É quase como uma evolução por mutação, onde ele evolui para um Digimon do mesmo nível, inclusive um Digimon tão parecido com ele que apenas as cores mudam um pouco, né? Mas aparentemente ele fica mais poderoso, e ainda bem, né? Porque se você checar o perfil oficial dos dois, é basicamente o mesmo perfil. Os dois têm a mesma descrição, os dois têm o mesmo tipo, o mesmo nível, o mesmo atributo e também os mesmos ataques, né? Se eu não me engano, ele tem apenas um ataque diferente, um ataque de garras, que um chama garras cinzentas enquanto o outro chama garra das sombras, mas é literalmente o mesmo ataque que faz a mesma coisa. Então basicamente é o mesmo Digimon, só que eles contam como dois Digimons diferentes e o Deathmon evolui para Black Deathmon. E aparentemente isso só acontece, ou pelo menos aconteceria na batalha final, na batalha do julgamento, alguma coisa do tipo, né? O que é bem interessante, dá um ar bem mais apocalíptico para ele, né? Então, pessoal, só para encerrar esse vídeo, eu vou deixar duas curiosidades bem legais sobre esse Digimon para vocês. Então, a primeira das duas é que tanto o Deathmon quanto o Black Deathmon são Digimons do atributo Data, né?
O que é muito legal, porque a maioria gigante dos Digimons que habita na área negra são Digimons do atributo Vírus, né? Então você ter, não um, mas 2 Digimons, apesar deles serem o mesmo Digimon basicamente, que são do atributo Data, que são Digimons do tipo Lorde Demônio e que vivem na área negra, é muito diferente, é muito interessante, né? Eu imagino como eles lidam com a situação lá embaixo. Inclusive, pelos Digimons do atributo Vírus serem fortes contra os Digimons do atributo Data, isso também explicaria o porquê dele não ocupar um posto dos 7 Lords, muito provavelmente, né? Porque eles têm essa vantagem de atributo por sobre ele, né? O que é muito interessante. E a segunda curiosidade é que tanto o Deathmon quanto o Black Deathmon foram Digimons criados por fãs. Então, num torneio que aconteceu de criação de Digimons há muitos e muitos anos atrás, um fã enviou o Deathmon e o Black Deathmon como trabalhos dele para participar desse torneio e ele acabou ganhando, né, um dos prêmios. E esses Digimons acabaram se tornando Digimons reais. Não apenas isso, mas Digimons extremamente importantes que inclusive hoje estão aparecendo com grande importância dentro de uma temporada tão grande do anime, né, como Digimon Adventure 2020. Então, essas duas coisas são muito incríveis, fazem com que esse Digimon seja ainda mais legal do que eu imaginava que ele fosse, né? Então, de escolhidos, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam, tanto do Deathmon quanto do Black Deathmon. Por favor, seus comentários são muito importantes. Não deixem de comentar. E vou pedir também que, se possível, vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho. E se quiserem dar ainda mais suporte para o canal, que vocês estejam clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Então fui, Dia Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.